Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Os recadinhos de sempre, né? Que é importante para a gente relembrar. Os trabalhos da casa, que acontecem todos os dias, menos às sextas-feiras. As sextas-feiras é utilizada para tratamento de dependência química, tá? Então, até se vocês conhecerem alguém que precisarem dessa ajuda, podem nos procurar. Os horários, gente, ficam fixados no quadrinho lá fora. Então, horários, dias, atendimento antes das palestras, tá? Que são as orientações. Vamos lá. Os trabalhos sociais permanecem sempre muito firmes, que são as entregas das cestas básicas e os trabalhos que a gente faz com um grupinho aqui de sábado, que é a entrega de lanches aqui nas remediações do metrô. Tá? Carandiru, enfim, aqui bem pertinho da gente. Isso todos os sábados. Então, para a entrega de cestas básicas, o recebimento de alimentos não perecíveis é muito necessário e muito bem-vindo, tá? Para quem puder. Se vocês puderem, por favor, desligarem os celulares, deixarem aí no Vibra para nos ajudar. Um recado importante. Olha, a partir de fevereiro vai ter o início de um curso básico sobre o espiritismo, tá? Às quartas-feiras, às 20 horas. Então, para quem quer começar a conhecer a doutrina mais a fundo, estudar um pouquinho mais, também pode procurar os responsáveis pelo dia do trabalho e ter mais informação, tá bom? Fiquem à vontade. E é isso. Vamos fazer nossa prece de início, tá? Para depois a gente dar início à palestra. Bom? Desliga aqui, Lu, senão desliga o vento. Desligar aqui, senão desliga o ventinho. Bom, queridos, vamos nos colocando bem confortáveis nos nossos assentos, trazendo para dentro de nós, para o nosso pensamento, a figura do Mestre querido, esse Mestre de luz e de bondade, que nos abraça, nos orienta. Que tenhamos aqui, Pai, um encontro de amor, de ensinamento, de conhecimento para a vida, para os nossos dias. Que estejamos aqui como uma família querida, fraterna, abençoada por Deus, nosso Pai. E que estejamos aqui, principalmente, firmes e confiantes, Pai, nos Teus ensinamentos e nas Tuas lições de amor, que tanto nos ensinam. Graças a Deus, que assim seja. Pessoal, o nosso palestrante hoje é o Plínio. Bem-vindo à casa. Hoje é a primeira palestra, né, Plínio? Seja muito feliz. Vai falar sobre injustiças. Seja bem-vindo. Tá bom. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês vejam que pelo fato de estarmos aqui, nós somos todos vitoriosos. Porque nós já vencemos um dos maiores obstáculos na nossa evolução espiritual. Qual é? Fala alto, que eu sou a preguiça. É isso aí. Deixa eu explicar. Eu trouxe uns livros ali, que quem falar comigo e conversar primeiro vai ganhar um livro e um abraço da Priscila. Tá certo? Agora, quem ganhar não fica triste, não. Minha esposa é a escritora desse livro. Ela já vendeu mais de 4.000. Mas todo jovem escritor de primeira edição sabe disso. O objetivo é chegar nos 5.000. Alguém aqui já foi escrever o livro? Então, não dá para explicar tudo hoje, mas o livro tem uma série de sequências. E uma vez ele ditado, né, está publicado, o livro está resolvido? Está resolvido? Nós temos que continuar divulgando. Então, o preço dele é R$20. Se alguém se interessar, obrigado. Bom, quem sabe o tema que nós vamos falar hoje? Alguém leu algum cartaz, alguma coisa? Ninguém? É o que nós cansamos de dizer de nós mesmos. Somos injustiçados. Então, nós vamos falar do quê? De injustiça. E o que é injustiça? Tem alguma ideia? Não olha assim para mim, não, que eu tenho mais medo de você do que você de mim, viu? O que é injustiça? Você acha que é injustiçada? Meu pai não era para ser esse, a minha mãe também não. Também. Mais injustiça.
Está todo mundo feliz aqui? Também. Também. O que mais que é injustiça? Por exemplo, eu tenho mais cabelo do que você? É uma injustiça? Pode ser. Mas será que eu sou mais merecedor de ter mais cabelo que você? É uma resposta muito boa. Por isso que nós vamos chegar na injustiça. Deus não atende nossas necessidades, aliás, nossas vontades. Ele atende nossas necessidades. Então eu posso precisar mais do meu cabelo do que ele. Ele tem uma adaptação melhor do que a minha na sociedade. Eu teria muito... Eu não sei como é que eu seria careca. Será que eu me adaptaria bem? Eu ia fazer o quê? Falar, eu sou o quê? Injustiçado. E o que realmente é injustiça? Quando que nós somos injustiçados? Um é magro, o outro é gordo, um é rico, o outro é pobre. Um é bonito, o outro é feio. Um tem dinheiro, o outro não tem. Então nós podemos dizer, Deus privilegiou aquele, escolheu eleitos. Podemos falar assim? Deus não favorece ninguém, não oferece privilégios. E nós reclamamos, esquecemos da maior oportunidade que Ele nos deu. Para todos igualmente. O quê? Não, você precisa ter isso aí, senão você não tem livre-arbítrio. Aí eu posso dar meio livro para você, mas não chega lá. O que nós ganhamos? Por igual, todos nós. Como é que chama isso? Você ganhou meio livro. Eu quero que você fale a resposta inteira. Como chama? Quem falou reencarnação, alto aí. Então, vem cá pegar o seu livro. Reencarnação. Se sobrar, eu dou um para você depois. Reencarnação. Olha, a minha vidência não é muito boa, né? Então eu vou perguntar, por favor, abana a mão para mim. Está todo mundo reencarnado aqui? Hein? Até o momento, então, está tudo certo. Então nós estamos todos reencarnados. Quem faz aniversário hoje? Bando de mentirosos. Vou perguntar de novo, hein? Quem faz aniversário hoje? Todo mundo faz. Vocês não estão respirando aí? Não falei, estão todos reencarnados? Então nós estamos completando mais um dia de vida. Agradecemos? Espírita não mente, hein? Quem agradeceu no almoço hoje? Agora não vi você falar, hein? Como é que você chama? Viu, Fernando? Você ficou quietinho, hein? Espírita não mente, hein? Você agradeceu? Bom, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Injustiça. Ela falou que quarta-feira começa o curso básico de Espiritismo. Quando nós nos julgarmos injustiçados, nós deveremos recorrer a um livro nosso muito conhecido. Qual é? Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo mais grosso é o que tem mais páginas, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é, Patrícia? 5. Ele já deu uma dica. 5. O que fala esse capítulo? Das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Então, quando nós falarmos em aflições, nós vamos pensar. Quando Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis com sede e fome de justiça, e vinde a mim, vós que estáis em aflição. E no Evangelho, no capítulo 5, Kardec fala claramente, o bem e o mal sofrer. A maneira que nós interpretaremos as vicissitudes que nos acontecem, como nós olhamos para o mundo, nós sofreremos mais ou menos. Depende de quem? Só de nós. Em tudo que as pessoas puderem nos fazer de mal, depende de uma coisa. Elas só nos farão aquilo que nós permitirmos. E para que elas façam, há necessidade de um cúmplice.
Quem é esse cúmplice? Nós mesmos. Então não vamos reclamar depois e nos sentir injustiçados. Augusto Cury, todo mundo já leu? Ele fala num dos seus livros do pare, pense e proteja. Alguém viu isso? Pare, pense e proteja. 5 segundos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alguém chega para você e fala, você é isso. Como é que você reage? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Já foi. Perdeu a sua oportunidade. Alguém te agride. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Mas você tem 5 segundos para tomar uma providência. Já perdeu. O que acontece? Nos 5 segundos, nós temos que dizer, eu não mereço, eu não preciso, eu não quero. Acabou. Passou 5 segundos. O que acontece? Nós incorporamos, nós introduzimos a agressão. Para onde ela vai? Nós não temos aquele delete do computador, hein? Para onde ela vai? Não, pode arriscar, estamos conversando, estamos aprendendo. Hã? Não, pode ser. Coluna vertebral. Toda essa energia negativa, deletéria, ela se instala na coluna vertebral. Coluna vertebral produz o quê? Através da... Faz-se um monte de transplante, enxerto. Medula óssea. A medula óssea produz para o nosso organismo inteiro um elemento que circula pelo corpo todo. Vermelhinho. Sangue. E o sangue tem um elemento químico muito conhecido, que os adversários da luz, embora não sejam doutores de química, sabem muito bem trabalhar com ele. O que seria? Fala do sorriso. Como sei lá? Olha para a cara dela, lá você já vê o que é o elemento. O que é? Sangue. Produzindo o quê? Ferro. Então o adversário da luz imanta o ferro com muita facilidade. Nós deixamos? Ou eles que fazem? Nós deixamos. E quando nós permitirmos que eles imantem esse ferro, não, vamos lá, hein? Não fica vermelho e fala a resposta, hein? Nós vamos ficar o quê? Não. Ferrados, gente. Exatamente isso. Nós ficaremos ferrados. Nós que ficamos permitindo, eles deixam. E como é que nós poderemos trabalhar nisso para não nos sentirmos injustiçados? Algumas vezes serão problemas de reencarnações. Nós teremos que passar por isso. Mas vocês conhecem a fala de Jesus, que haja pedra de tropeço. Mas ai de vós que for a causa dela. Então nós teremos que passar por algumas injustiças, por problemas reencarnatórios. Mas nós sofreremos mais ou sofreremos menos de acordo da maneira que nós interpretarmos este sofrimento. E eu perguntaria a vocês, o sofrimento pode ser condicional? Ou ele é inevitável? Vem do bem sofrer e o mal sofrer. Mas o que você acha? Ele pode ser condicionado? Maior ou menor? Isso aí. A dor é inevitável. Vai vir para o careca, viu? Para o cabeludo, para o gordo, para o magro, para o rico, para o pobre. Não vai ter jeito de... Mas o sofrimento pode ser de que forma? Ele pode ser maior. Sofrer, nós sofreremos. Imagina assim, quando Jesus disse, né? O suave aguilhão.
Agora nós vamos ver, quem já morou na roça aqui? Eu botei sapato com 14 anos de idade, hein, gente? Quem morou na roça? É. Mas vocês lembram do que chama carro de boi? Quem dirige usa uma vara de tangeira, que é um pedaço de pau. E na ponta ele tem um espeto, que chama-se aguilhão. Então Jesus fala do suave aguilhão. E todos nós, temos um time que está ganhando, o que é? Não se mexe. Então, para que nós nos mexamos, evoluamos, de vez em quando nós levamos o quê? Uma espetada, como o boi, para caminhar. Este é o suave aguilhão. Então, quando vai tudo bem, Divaldo fala muito bem isso em seus livros. Quando a vida corre, todas as 1000 maravilhas, quem vai se modificar? Quem pensará numa injustiça e esquece da proposta de Jesus? Ele fala das bem-aventuranças. E quantas são as bem-aventuranças? Mas espírito é triste para ler Bíblia, hein? Qual é? Não, aumenta um pouquinho. Não, já está melhor. Então, o que Jesus propõe em caso de injustiça? Então, nós estamos numa situação de injustiçado. Aí Jesus diz a cada um de nós, a qualquer um de nós, eu mudo para outra condição. Então, nós estamos aqui, nós teremos que ir para cá. Mas é assim, imediato, de improviso? Nós mudamos de improviso? Então, ele pede, eu posso reverter a sua situação lhe oferecendo uma outra condição. Mas ele faz existe uma regra. Ele faz uma imposição. Qual seria? Nós queremos uma mudança imediatista, que aconteça rapidamente. Mas ele coloca uma imposição. Eu faço. Desde que o quê? Você mude fazendo o quê? Vamos pensar. Olha, ela está adiantando minha fala, né? Que nós precisamos falar do homem de bem. O que Jesus pede? Mas nós vamos voltar lá. Jesus pede que nós obedeçamos e cumprimos as leis divinas. Aí vocês dizem, irmão, mas ele está pondo outra imposição, para sair daqui ele está querendo. Isso aí. Vocês aceitam as leis divinas? E aceitam cumprir as leis divinas? E aí nós vamos chegar ao que ela disse. Repete. Para que nós façamos isso, nós teremos que ser um homem ou uma mulher de bem. E quem é um homem ou uma mulher de bem? Ela já deu uma dica aí, e eu já dei outra. Um homem de bem, entende-se uma mulher de bem? É aquele que não faz mal a si mesmo. Concorda? Pois isso, controvérsias. Todo mundo concorda? Eu não fico chateado de ser contrariado, não fico contrariado de ser contrariado. Mande bala, viu? Fique à vontade. Homem de bem, quem é o homem de bem? Aquele que não faz mal a si mesmo. Se ele não faz mal a si mesmo, ele respeita e cumpre as leis de Deus. Se ele não faz mal a si mesmo, ele cumpre e respeita as leis de Deus, o que mais que ele faz? Não, aí já seria antes. O que, de uma certa forma, ele tem que fazer, mas ele não faz o que para chegar nisso que você falou. Lembra que nós estamos no país do Gerson, hein? Mas, principalmente,
hoje são os nomes que nós não vamos entrar nisso, que nem assunto do coisa. Não atende às suas más inclinações. E falta uma coisa, principalmente, nós vamos falar de 4, só que não daria tempo, né? Certo? A quarta, qual seria que nós esquecemos? E precisamos. Ouvir a nossa voz interior. Quem faz isso? Nós podemos até fazer, mas deveríamos fazer com uma intensidade muito maior. E não fazemos. Já tirou um monte de foto de mim, já tirou um monte de foto do público. Cadê as fotos? E do público já tirou da casa cheia assim? Se a gente não avisa, tu me esquece. Eu chego lá em casa e olho, não tem nenhuma. E a gente costuma, rapidinho assim, a gente costuma divulgar casa para casa, casa para casa. Porque espírito é uma tristeza. Um não vai visitar a casa do outro. Eu não sei se pela tal da preguiça que nós falamos ontem. Ele chega, a Priscila está lá nesse centro, tá. Agora você viu que ela está lá, né? Então é por isso. Mas então vamos lembrar, recapitular. Não faz mal a si mesmo. Atende e respeita as leis divinas. Não atende, não às más inclinações. E ouve a voz interior. E nós nos julgamos injustiçados. E Deus nos disse, né? Buscai o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. E o que mais? E tudo vos será acrescentado. Injustiça que nós estamos falando. Buscar o reino de Deus aonde? Mas dentro de nós, todo mundo concorda? Mas nós buscamos aí? Quando o Fernando chegou, ele estava contando para... Eu vi uma conversinha dele com a Priscila, ele comprou um carro novo, né? Posso contar? Não foi? Ele está de BMW, ele comprou uma SUV, viu? Uma SUV 5. Eu vou falar o preço, hein? Posso falar? 496 mil ele pagou. Bom, quando eu ouvi isso, de repente, né? Eu lembrei do meu carro. Aí falei, por quê? Aí um súbito sentimento de insatisfação tomou conta de mim. Meu carro já não me servia mais. Quanta chuva eu não tomei com ele, eu tive que esperar a fila, tal, tal. Só que meu carro não serve mais. O que é isso? Inveja. Um dos piores sentimentos que a gente pode ter. E estou me julgando injustiçado. Por que ele tem e eu não? E aí o que você falou lá, que é mérito seu? É uma compensação? Quem sabe? Quem sabe? Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas reclamamos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus está dentro de nós. E a justiça. Deus não atende nossas vontades, Ele atende nossas necessidades. E tudo vos será acrescentado. Então, na justiça, não adianta reclamar, hein? O marido é o que você tem, viu? É esse que você tem que evoluir com ele. Não faz essa cara feia assim, viu? Você conhece a historinha da mulher injustiçada? Que ela viveu 48 anos com o marido? Não tem nada a ver com você, né, Jurandir? Tá vendo? Aí a mulher reclamava, né? E ela desencarnou. Quando ela chegou no céu, né? Você sabe que espírita dá um trabalho danado. Isso é a história do Richard Simonetti. E aí ela falou, bom, eu estou livre daquele inútil. Aí o anjo lá, né, ria, né? Falou, querida, né? Lembra do Querilda? Você não anda não assistindo novela, hein? Você vai voltar mais 48 anos com ele. Por quê? Hã? Ela? Exatamente.
Então ela vai ter que voltar para... É. Então, o que acontece? Nós nos julgamos, às vezes, injustiçados. Se nós falarmos em karma, todo mundo aqui entende o que é? Karma. O que seria? Não há muita karma nessa hora, não. O que seria o karma? É isso aí. Então, todos nós entendemos que o efeito de uma causa. Então, eu vou aceitar, e assim eu fico livre daquele empiastro. E nós esquecemos de um detalhe muito grande que nós temos. O karma não é o projeto reencarnatório. O karma daquela mulher, ela cumpriu. E o projeto reencarnatório, ela cumpriu? Ela lá, na erraticidade. Por isso nós temos nesses capítulos também esquecimento do passado. E o que é o esquecimento do passado? É uma amnésia temporal, parcial e temporária, que nós temos para esquecer, esconder de nós mesmos e dos outros fatos infelizes que nós passamos no passado. Então nós temos duas memórias. A memória genética e a memória espiritual. A memória genética está conosco. A espiritual está guardada em arquivos na erraticidade. Que nós só teremos os acessos quando nós lá retornarmos. Então, lá se faz uma proposta. Fernando, você quer reencarnar? O que você fala? Eu topo. Você nem leu o contrato, nada, você vai lá e assina. Mergulhou na materialidade, chegou aqui, como é que acontece? Epa, sou injustiçado. Pô, mas você não leu? Ah, essas cláusulas estão muito pequenininhas, eu estava sem óculos. E aí? Então nós reclamamos. Então nós tentamos cumprir aqui aquela parte que nós achamos interessante. Então essa mulher que viveu com ele 48 anos, e ela se diz injustiçada, ela foi pacífica ou foi passiva? Então nós precisamos pensar sobre isso. Quanto de injustiçados nós estamos sendo? Estamos injustiçados de verdade ou nós pensamos que somos? Agora um grande detalhe. Espírita não mente. Quem tem complexo de rejeição aqui? Quem tem baixa autoestima? Azar de vocês quem estiver mentindo, hein? Quem não souber, procure avaliar o que está acontecendo. Mas e se nós estivermos escondendo? De nós mesmos. Aí a injustiça vem. Se nós tivermos complexo de rejeição, podemos tentar melhorar. Baixa autoestima, podemos tentar trabalhar com ela. A baixa autoestima, ela pode ser alta e pode ser baixa. Vocês sabiam disso? Se ela for alta, nós queremos pisar nas pessoas para que elas se submetam a nós. Se ela for baixa, nós somos o CDM. Coitadinho de mim. Sentamos no banquinho da preguiça e do comodismo e vamos tentar que alguém venha nos dar a mão. Errado? Não. Mas nós temos que levantar por quem? Por nós mesmos. E seguirmos em frente. Então, por que nós falamos isso? Que nós devemos pensar sobre o complexo de rejeição e a baixa autoestima. Para que nós não nos sintamos injustiçados. Nós somos, aliás, nos consideramos a rainha da cocada preta. A última cereja do bolo. E andamos na vida só preocupados com o nosso próprio umbigo. Como se não existisse mais ninguém ao nosso redor. Comece a observar assim que sair daqui. Quem veio para cá e tomou uma fechada de carro?
Ninguém? Vou mudar do Tatuapé para cá, viu? Que esse bairro está melhor, viu? É. Nem hoje, nem ontem, nem antes de ontem, nunca tomaram fechada? Mas quando nós tomamos uma fechada, qual é a nossa reação? Nos sentimos injustiçados. Disputa do espaço público. E como é que nós nos comportamos? De verdade, gente. Não falo palavrão, viu, Fernando? Nem faz o gesto, estamos numa casa espírita. Mas o que nós fazemos? Qual é a nossa reação? Revidar? A minha esposa fala para mim assim, não conta certos casos, né? Porque são reais e tem espíritos envolvidos. Mas esse vamos passar e vou contar. Tem um amigo meu que é médico, palestrante, doutor Ricardo, um dia ele falou, olha, eu estava ouvindo uma notícia, né, no jornal, lembrei de você. E ele falou, aquilo que você fala, aconteceu. Um cidadão, né, levou uma fechada. Resolveu dar o troco. No procedimento, ele foi infeliz. Ele bateu o carro e foi projetado pela janela. E o quê? Fala, sorriso. Morreu. E aí? Ele é um suicida ou não é? Ele se julgou injustiçado e foi tomar uma providência, o revidê. Foi revidar. E o que aconteceu? O outro que deu uma fechada nem sabia por quê. Se a morte tivesse sido ao contrário, o que morreu nem saberia porque estava morrendo. E qual é o grande segredo da nossa vida? Qual é o grande segredo da reencarnação? Agora te peguei, hein? Qual é o grande segredo da reencarnação? É o grande segredo da vida. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Nenhum de nós sabe. Então a pessoa é suicida ou não é? Qual é? Ela abreviou seu compromisso reencarnatório ou não? Se nós estivermos com nossa baixa autoestima equilibrada, com nosso complexo de rejeição, quando nós falamos em equilíbrio, o equilíbrio dá uma palestra inteira, um seminário, né? Mas vamos numa parte mais simples. Equilíbrio, nós sabemos administrar os momentos difíceis, para não sermos injustiçados. Então, como é que nós reagimos? E aí? Se nós não tomarmos cuidado quando estivermos dirigindo, nós poderemos atropelar alguém? Vamos, como é que você chama? Ô Francisco, você vem dirigindo, né? Preocupando lá com o seu carrão, né? Aí você está no mundo da lua. Entra uma cadeirante imprudente, né? Ela se projeta sobre o seu carro, na frente do seu carro. O que poderá acontecer? E quem seria culpado desse incidente? Ou desse acidente? Não, também não. Mas o que nós poderemos dizer? Na maioria das vezes, quem é culpado? Os dois. Estou dando aqui com o dedo para dar um livro para você, fala os dois. Entenderam como funciona? Quem é culpado? Os dois. Porque ele poderia estar dirigindo desatento. E ela fez... então, nós, para não nos sentirmos injustiçados, devemos trabalhar para não ter um vacilo, um ato imprudente
de difícil retomada. Quanto tempo nós vamos perder para consertar esse estrago? Uma reencarnação? 2? E vamos nos sentir injustiçados nessa, na outra e na outra. Se nós pudermos evitar, só depende de nós. Sim. Mesmo o pessoal participando muito, né? Se eles quiserem fazer algum comentário, pergunta, fiquem à vontade, tá? Nós vamos... Tem uns minutinhos aí. Você falou sobre a memória atual, né? Que se a gente dá aquela linha que você... É uma maneira de estar resgatando a sua memória espiritual, que eu acho que isso, o instinto é uma coisa que eu acho que deve acompanhar o espírito da gente, assim, né? Assim, vamos confundir às vezes, né? Aptidão, né? Por exemplo, você toca algum instrumento ou escreve poesia, alguma coisa, a gente traz isso de outras vidas, isso é conquista do espírito. Tem meninos que, vocês viram, os índigos, os cristais que estão fazendo. Então, a conquista deles, que eles têm isso desenvolvido como mérito do espírito. Mas, por exemplo, o esquecimento do passado que nos traz, eu não sei o que você fez para mim, eu não sei o que fez para você. Tem o doutor Rezende lá, que a gente conversa muito, ele fala assim, se nós soubéssemos, tivéssemos essa memória, né, espiritual, eu não olharia para você. Eu nunca vi aqui na frente fazer uma palestra. Já pensou, ó, isso aqui eu matei, aquele lá eu não sei o quê, isso aqui. Como é que seria? Não sei se é bem isso aí que é. A gente tem assim certos lampejos, né? E nós nos lembramos assim com mais carinho das pessoas que nós gostamos de outras vidas. Mas você já reparou que você encontra com algum lá, você já fala... E o problema maior, gente, é que nós combinamos, mesmo com essa pessoa, nós já nos encontramos lá. O acordo de regeneração foi feito. E aqui a gente... Mas tem uns que o santo não bate, né? Que é a expressão que a gente usa. Por que que seria? Por isso. E o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer para debater contra isso ou para não aceitar? Tem 2 capítulos que eu acho interessante, né? Para falar para você, mas tem 2, né? Ele fala que nós olhamos só para cima. Eu só vejo a BMW dele. Mas eu não vejo aquele que não tem uma perna que anda puxando no meio do trânsito. Então o Evangelho fala para nós que se nós olharmos mais para baixo e menos para cima, nós nos sentiríamos menos injustiçados. E o cuidado que nós devemos, quando eu falo devemos, precisamos, podemos, só forma de expressão. É não fazer para os outros aquilo que fazem para nós. Ah, estão me ferrando, eu vou ferrar os outros. Aí depende de nós. Está certo que você não pode evoluir sozinho sem levar aqueles que estão ao seu redor. Mas se você está fazendo força, os outros não querem ir, tchau. Pensando agora há pouco sobre a parte de justiça, falando da parte espiritual do mundo, nós estamos com a injustiça quando o nosso direito é agravado, alguém entra e nos tira o nosso direito. Então isso seria injustiça, né? Quando nós sabemos que nós temos direito de certas coisas e nós recebemos muita injustiça. Nosso direito, na vida comum, né? Nós vemos coisas que às vezes poderia evitar. Como nós somos em sociedade, nós vemos tudo que acontece no mundo com referência às ações governamentais. Tudo que a gente vê, puxa vida, eu estou pagando, está acontecendo isso, mas a coisa eu não estou recebendo em troca aquilo que eu estou ajudando. Então a gente, injustiça a gente recebe muito, né?
Agora, logicamente, uma coisa mais profunda, mais espiritualizada, é a parte mais moral da vida mesmo, né? Nós vamos começar, a gente vem de lá para cá, né? Nós vemos lá na tela aquelas nossas vidas passadas, nossos desenganos, vamos ver se não vamos errar naquilo, ver se o mentor nos indica, e depois chega aqui a gente apaga, porque não vai dar para outro. Mas aí é aquilo que nós falamos, né, Jorge? Ouvir a voz. A maioria das vezes. E se vocês pararem para pensar, as previsões de 2015 são terríveis. E como é que nós vamos nos comportar? Kardec trouxe o maior ensinamento para nós. O fato de sermos espíritas, nós não temos nenhuma vantagem. Nós temos uma facilidade de aprendizado. O que Kardec trouxe de especial? O budista reencarna, o judeu reencarna, todo mundo reencarna. O que tem de diferente na nossa reencarnação? Kardec trouxe a reencarnação à luz do Evangelho de Jesus. Antes de ser espírita, nós precisaremos ser o quê? Cristãos. Se não conseguirmos ser cristãos, não chegaremos a ser espíritas. Então, se somos assim, não existe palmeirense, corintiano, tudo no campo de futebol, não existe essa diferença. Nós vamos começar a falar em raça negra, amarela, não existe isso. Existe raça humana. Os outros são detalhes, de ser preto, de ser branco, de ser amarelo. Depende da nossa interpretação, como seremos injustiçados. Nós somos raça humana, somos todos irmãos. Vocês concordam que todos somos filhos adotivos? Nós somos filhos de quem? Do mesmo Pai. Quem é? Deus. Então, na necessidade da evolução, nós precisamos melhorar nós mesmos. Gandhi fala isso na sua resposta. Promova dentro de você a mudança que você quer no mundo. E nós queremos superar os outros, quando nós devemos superar a quem? A nós mesmos. Se nós superarmos a nós mesmos, nós nos sentiremos muito menos injustiçados. Depende de nós. Madre Teresa de Calcutá diz: alguns merecem, outros precisam. E nós praticamos injustiça, nós praticamos bullying com os outros e conosco. Nós fazemos bullying para nós mesmos, se não tomarmos cuidado. Espírita não mente. Quem passou por um mendigo, por um deserdado da sorte hoje e não sorriu para ele? Levanta a mão. Por que você não fez, Fernando? Por que você não fez? Você perdeu a grande oportunidade do seu dia. Talvez aquele miserável, com seu sorriso, fosse o único gesto de carinho que ele recebesse no dia. E você negou. Todos nós negamos. Nós deixamos de fazer. Porque a gente chega em casa e não tem o tempo. E a gente fala lá de brincadeira, né? Você vai num outro bairro. Aí você liga para um amigo seu lá e fala: olha, eu estou aqui no bairro, dá para a gente tomar um café junto? Qual é a resposta dele? Eu estou ocupado. Nós reclamamos que somos injustiçados. Lino, só um comentário. Quando a gente participa de trabalhos voluntários, quase 100% das vezes são os assistidos que nos consolam. Né? É uma troca muito interessante. Muito generosa. Muito generosa. E nós olhamos para cima. E eu não consegui trazer, né? Eu ia trazer um desenho, o tempo não deu. Seriam dois cestos de lixo, né? Um próximo do outro. Um joga assim, né? Displicentemente. E o outro se abaixa para pegar. Quem é o injustiçado? Então vamos pensar, hein? Que aquilo que não nos serve, serve para outros. Não é porque não falte o pão à nossa mesa que esteja sobrando na mesa de nosso irmão. Eu agradeço a paciência, a tolerância de vocês.
E deixaria umas palavras do apóstolo Paulo, em Coríntios, hein? Quando ele diz: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. E se nós não desistirmos, o amor poderá durar para sempre. Ele pode nunca se acabar, porque o amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, depois de muito ouvir essas palavras tão benditas, tão queridas desse nosso irmão, transmitidas através de ensinamentos deixados por tantos irmãos queridos, vamos nos envolvendo aqui em muito amor e muita luz, agradecidos por tanto que recebemos, vamos vibrando todo pedacinho desse país, desse planeta, onde haja dor, desespero, solidão, fome, falta da saúde, seja essa dor física, moral, espiritual. Levemos o nosso pensamento de carinho a todos esses irmãozinhos que necessitam, Pai, do Teu abraço misericordioso. Vibremos por nós mesmos, acima de tudo, para que tenhamos sempre boa vontade nos acertos, repensando todos os dias o que estamos fazendo, da nossa encarnação tão bendita. Pai querido, que sejamos os melhores alunos, mesmo ainda errando bastante, mas que sejamos os melhores na sua escola de amor, de paz, que nos orienta, nos ensina, nos acalma. Que estejamos aqui sempre, toda semana, reunidos em Teu nome, agradecidos pela vida e que tenhamos, ao acordar, a alegria de viver, Pai, aprendendo com dificuldades e agradecendo a Tua presença de amor e paz em todas as nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.